Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre os nossos estudos, os nossos debates sobre o que é a história, suas metodologias, como é que o historiador trabalha. E hoje nesse vídeo nós vamos conversar a respeito de uma metodologia muito importante, que é bastante aí também utilizada pelos historiadores de diversos ramos aí, para tentar, como eu falei, trabalhar essas fontes históricas através da investigação, da coleta de dados, da interpretação e a explicação. Uma dessas escolas, então, é a famosa escola ou metodologia, o conceito marxista. Como nós já conhecemos, né, o Marx, o Karl Marx, esse filósofo, economista, ele fez vários estudos em diversas obras aí, em decorrência, né, dos estudos dele, juntamente com outro pensador, o Friedrich Engels, né, eles escreveram obras aí. Então, o Karl Marx, então, ele vai fazer os estudos dele sobre a óptica, tá, do materialismo dialético, né, porém material, né? Uma concepção dialética da história. Então ele vai romper com Hegel, né? E ele vai dizer então que a história ela é feita através do quê? De sempre de lutas entre, né, pessoas que detêm um modo de produção, seja ela em que período for da história, os modos de produção, de lucro, e os que não têm. Então, basicamente, no século XIX, ele vai escrever as suas obras aí no século XIX, então, ele vai dizer, então, que a sociedade, ela é moldada, ela é estruturada sobre essas bases de produção. Então, por exemplo, nós tivemos modelo escravagista, né, feudalista, mercantilista, e isso ele vai chamar esses modos de produção como a infraestrutura. Então, essas infraestruturas, como o homem trabalha, né, como que se dá essa relação de trabalho, de troca, vai o quê? Vai moldar a cultura, a sociedade, as relações, tanto sociais, culturais, e isso tudo vai ter uma influência. Então, o Marx vai centralizar, então, né, o debate dele nessas lutas de classe. Então, ele faz vários estudos desde a antiguidade, né, até a época aí do século XIX, em que ele vive, e ele vai, então, dar ênfase no coletivo, que seria, né, a sociedade é marcada, né, por conflitos, né, sociais, entendeu, e econômicos. Então, isso tudo vai fazer com que o historiador, tá, ao analisar, ele vai dar o quê? Um enfoque mais de observação, tá? Quem usa a teoria marxista ou, né, essa metodologia marxista vai olhar os acontecimentos e os fatos históricos sob um olhar o quê? Mais econômico, entre as lutas de classes, né? E também ele vai ter uma visão crítica, como é que era aquele modo, como que se dava, quais eram as relações, né? Então é uma interpretação estrutural, sendo que a infraestrutura, ou seja, os modos de produção, como aquela sociedade ela faz suas trocas, ela ganha dinheiro, entre aspas, né? Isso vai moldar os aspectos aí de dominância política, de dominância religiosa, e isso tudo vai. Então, pessoal, então vai ter a versão, né, dos ganhadores, né, dos opressores, e o historiador, então, ele sempre vai ter esse enfoque, quem dá uma ênfase ao marxismo, nessas lutas de classe, nessas estruturações de poder, de como que se dava a economia, as relações decorrentes desse processo. E então o historiador ele vai ter uma visão bastante aqui crítica econômica, né? Porém,
tem as suas estudos, tem os seus críticos, né, da teoria, sendo que ela não abarca tudo, ela não dá ênfase, né, a outros tipos de história, de mentalidades. Então, basicamente, ela funila ali o processo como meramente econômico, de base material, e a história é feita, então, de a tese, a antitese, a síntese, né? Então, é um aspecto preocupado meramente com o material, os aspectos materiais, porém, pode deixar um pouco a influência, não necessariamente, né, da religião, da cultura, né, da sociologia, enfim, de outras formas que vão atuar nessa atuação, né, nessa dinâmica social. Então, tem críticas também com relação aos modelos, às metodologias. Como eu falei, pessoal, não há uma metodologia absoluta na história que seja a verdade. O historiador, ele pode fazer uma mescla, ele pode usar positivista, a marxista, a escola, né, dos análises. Então, há, né, várias possibilidades de você abordar. Como nós falamos, não existe a história, ela não deixa de ser uma ciência, então é uma ciência social, né, subjetiva, porém ela pode ser feita de um modo criterioso e de modo bastante crítico, né, questionador, bem como as nossas limitações como próprios pesquisadores. Nós, pesquisadores, temos também as nossas limitações. Então, a história, ela é feita, então, dessas investigações, interpretações e análise. Então, eu vou poder usar aí, divergir, colocar né, alguns métodos aí para fazer análise daquele período, né, daquele contexto, daquela situação, tá? Só não esquecendo que dava bastante ênfase também com relação, né, à vida proletariada, né, como é que se dava, né, as condições ali daqueles trabalhadores, enfim. Então, é bem interessante, não posso falar que, né, a teoria marxista ela tem a sua parte extremamente relevante, porém também tem as suas limitações. Como nós falamos, a gente não trabalha com verdades absolutas, né? Trabalhamos com verdades relativas de ponta, onde que pode ter, né, outras abordagens, outros modos de pensar aquele período e aquele acontecimento. Então é isso, pessoal. Espero ter aí esclarecido um pouco para vocês. Quem tiver interesse, né, leiam as obras do Karl Marx, tá? Para entender, porque tem muita besteira, né, que falam-se aí nas redes sociais, enfim, né? Então, nada melhor do que você, pesquisador, filósofo,